Estamos começando o nosso programa Lins em Pauta, mês de maio, um mês muito especial, onde nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara muitas pessoas para falarem sobre as suas profissões, para contar sobre os seus ofícios e para inspirar aqueles que estão nos assistindo. E hoje, a indicada da vereadora Tânia Bueno é a empreendedora Patrícia Mituiti, que é dona do Café e Doceria e vai falar para a gente sobre a sua trajetória há décadas, trabalhando com muito amor para servir a toda a população de Lins e região. E hoje ela vai contar um pouquinho da sua história. Confira agora o nosso Lins em Pauta, falando de profissões. Paty, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Câmara. Muito obrigada por dispor do seu tempo para contar a sua história. A gente que estava há pouco conversando aqui antes das gravações e você percebe muito amor envolvido neste testemunho e assim como eu, gostaria que você compartilhasse isso com aqueles que estão nos assistindo e começasse se apresentando. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por esse espaço, né? Eu sou a Patrícia Mituiti e me sinto muito lisonjeada de estar aqui conversando com você. Como tudo começou? Tudo deu início quando eu me casei, né? Eu me casei e tive minha bebê e eu, assim, eu sempre gostei de vender muito, conversar com as pessoas, tudo, então eu fiquei muito tristinha de ficar só eu e a bebê em casa, assim. E aí foi quando a minha sogra falou, olha, vamos fazer alguma coisa, né, pra você. Eu queria trabalhar, mas eu queria ficar em casa cuidando da minha bebê, né? Então, ela ofereceu para pagar cursos de cabeleireiro, tudo, mas aí, na época, eu escolhi culinária. Fiz vários cursos e, assim, com a ajuda dos meus sogros, né, eles sempre cozinharam muito bem, né, minha sogra sempre adorou fazer sobremesas, meu sogro também sempre cozinhou, nos aniversários da família, eles que faziam tudo, né. Então, eles, assim, começaram a me ensinar e aí, assim, a princípio mesmo, eles faziam para eu vender. Então, eu deixava beber com a minha mãe. Era minha mãe e minha sogra, né? Minha sogra já em memória, né? Ela faleceu faz 5 anos. Até minha mãe ia de madrugada para casa, a gente fazia as coisas e eu saía para vender. Só que eu vendia muito, aí eu pegava muitas encomendas. Foi quando a minha sogra falou, eu não aguento mais, eu já sou aposentada, não preciso mais trabalhar. Até ela brincava e falava assim, faz você então, porque você vai ter dinheiro para cortar o cabelo, né, para você ter o seu dinheirinho. E depois ela até brincava, ela falava, nossa, era só para ter dinheiro para cabeleireiro, né, e no fim eu pegava muitas encomendas, sempre gostei, ia pro comércio, e toda vez que eu ia, eu sempre ia em lugar, assim, eu tinha um pouquinho de vergonha, né, mas assim, eu ia sempre onde eu conhecia alguém, eu vendia no fórum, vendia no São Lucas, na galeria, né? Então eu fui fazendo assim também meu nome, né? As pessoas me conheciam, né? Desde essa época da rua, né? E foi assim, fui vendendo bastante. Aí depois ela começou a ensinar para mim os segredos. Aí ela começava assim a estudar outras receitas novas, né? E o meu sogro me ensinou assim essa parte assim de pesar, sabe? Fazer tudo igual, tudo do mesmo tamanho. Até ele falava, faz esfirra. Eu falava, eu não quero fazer esfirra, não quero mexer com carne. Faz esfirra. E hoje minha esfirra é o maior sucesso. Sim. A gente faz assim, esfirras de berinjela, que vende muito mais do que a de carne. Sabe, a gente tem os produtos veganos, vegetarianos. Então, assim, eu ouvi muito eles, né? Eles foram, na verdade, meus professores. Eu me sinto muito honrada com isso, né? E ele muito orgulhoso. E foi assim. Aí a Letícia tinha 6 anos, eu fiquei grávida do Vitor, já não podia mais, assim, sair pra rua. Meu marido falou, Paty, faz bolo, porque bolo as pessoas vêm buscar. Eu sempre rezando, né, para as pessoas virem atrás de mim, tudo, né, para ficar um pouco mais, né, não ficar tão cansativo. Foi quando eu comecei os bolos, eu já até morava no Morumbi, na casa que a gente estava construindo, tudo, né, e moro lá até hoje, no Morumbi. Comecei a me especializar, fiz cursos com a Isamara Mâncio, fiz outros cursos em São Paulo também, de ficar 3 dias lá estudando, né? E foi uma bênção, assim, trabalhar com os bolos. E eu trabalhando, em 2016, eu tive que enfrentar o câncer de mama, né? E foi muito triste, assim, foi uma coisa muito ruim, a gente se sente no corredor da morte e tal.
E quando eu vi que meus filhos estavam tristes e caindo, eu falei, Senhor, eu não posso deixar cair nada, né? Porque eu acho que o pilar da casa é a mulher, Sim. né? Então, se a mulher cai, meu marido sempre falou isso, se a mulher cai, todo mundo cai junto, né? Então, assim, eu tive que trabalhar com muita esperança e de mostrar para meus filhos, não, nós vamos vencer, nós vamos, né? E tanto é que eu venci o câncer faz 9 anos, fiz todo o tratamento direitinho. Meu sonho era ir para a incubadora, porque eu queria aprender, assim, os processos, eu queria aprender muito sobre finanças. E quem me deu muita força foi o Rodrigo Caputo, que é meu psicólogo até hoje. Ele me deu toda a força, porque ele falou, você com essa energia toda de trabalhar, se você ficar em casa, você vai ficar louca. Então você tem que ter um lugar, você tem que ter um lugar que você vai ver seus clientes, vai abraçar. Fui para lá, foi a melhor coisa da minha vida, porque lá eu conheci engenheira de alimento, que é a, sabe assim, então eu conheci, eu faço costura até hoje. Eu acho que a gente sempre tem que estar aprendendo, né? Então o Sebrae me ajudou muito também. Tudo que tem até hoje no Sebrae, eu procuro participar. Porque eu já sou uma pessoa assim, eu fazia tudo do meu jeito, uma pessoa mais antiga, né? Eu tenho 52 anos. Então assim, é um desafio pra gente, né? Aprender. Então, às vezes no Senai, Sebrae, eles têm cursos maravilhosos, de graça. Então, eu falei, gente, eu vou fazer tudo, eu faço maior propaganda também. Então, eu fiz cursos de filmagem. Eu falo assim, mesmo que eu não sei fazer, mas eu entendo para poder cobrar da pessoa, sim. Sabe? Então, assim, a incubadora foi maravilhosa para mim. E eu queria fazer assim também, a gente tem um consultor financeiro, que é muito bom. Os profissionais vêm de fora, né? Ele vem de Bauru. Agora a gente vai ter um também da área do trabalho, que eu tô louca para conhecer ele. Tive outro também na área assim, ele vai ajudar a gente a organizar a empresa por dentro, sabe assim, funcionário. E ao longo de toda essa trajetória, as receitas são tradicionais? Sim, assim, quando eu era solteira, eu e minha mãe até se arriscavam em fazer algumas coisas, mas saíam umas coisas com defeitinho, né? Então, quando eu conheci o meu marido, né, que eu namorava, conheci minha sogra, ela cozinhava muito bem, e o meu sogro, ele me ajudou, assim, nessa parte de... Ele é dentista e é japonês, então ele é, assim, minucioso em tudo que faz. Então, ele me ensinava, assim, a pesar as bolinhas, né? O bolo você tem que pôr a régua para cortar, sabe assim? Então esse equilíbrio de peso, tudo, eu aprendi com meu sogro e com a minha sogra, sabe? E as receitas, que nem o pãozinho de nata, receita de família, minha sogra fazia quando meu filho era pequeno, bolo gelado também. Então assim, é tudo receita de família. Ela testava as receitas, né, novas, eu nunca tinha tempo, então assim, a gente... se reunia para experimentar tudo, né? E os cadernos dela, ela até falava assim, quando eu morrer, a sua herança vai ser os cadernos. E eu falava, ai Senhor, o que eu vou fazer com tanto caderno? Eu até preciso fazer uma matéria sobre as receitas, porque é um monte, sabe? E a gente usa até hoje. E eu morro de ciúmes das minhas receitas, eu coloco até no plástico para as minhas funcionárias não estragar, sabe? Então, assim, é tudo receita de família. Hoje, a sua empresa conta com quantos funcionários? Nós estamos na produção, nós temos 3 na produção. Né? Então, eu tenho meu filho que trabalha com a gente, ele trabalha na parte da tarde, porque faz faculdade de manhã. Sou eu e mais uma pessoa na frente. Estamos aqui nesse mês de maio falando sobre as diversas profissões. Sim. E eu percebo que a diferença é quando a profissão, quando aquilo que a pessoa faz está atrelada a um propósito. Sim. Em que ela tem amor naquilo que se propõe a fazer, né? Uhum. E aí, conversando com você e vendo o seu testemunho, entregar alimentos às pessoas é entregar amor. Sim. E qual é a mensagem que você deixa? Até mesmo pelo fato de você ter vencido um câncer, qual é a diferença da Patrícia de antes e de depois? Antes, eu era uma pessoa super estressada, sempre amorosa, mas eu era muito irritada. Depois que eu passei por essa experiência horrível, né?
Então eu prefiro, assim, viver cada dia, sabe, assim, porque a gente não leva nada dessa vida, né? E mesmo ali, eu falo, o meu sonho era proporcionar emprego para as pessoas, ajudar essas famílias, sabe? Então quando eu olho para o meu número de funcionários, que é pouco, mas eu falo assim, mas eu prefiro pouco e com qualidade. Então eu falo, gente, eles dependem de mim. Sim. Então é muito legal você, sabe, você poder assim, transbordar esse amor. E é um amor verdadeiro. Eu amo estar com meus clientes, eu amo reencontrá-los. Quero que todas também sejam como eu, acolher como eu acolho, sabe? Eu acho muito importante isso, a gente transbordar o nosso amor, a nossa experiência. E aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nas suas casas e que também fazem alguma coisa, têm algum ofício, quais são os passos para que essa pessoa se torne de fato uma empreendedora? Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão procurando algo para fazer, para geração de renda e às vezes está um pouco perdida? Olha, eu digo para essas pessoas nunca desistir, sabe? Porque que nem eu, né? Eu comecei vendendo roupa, vendi roupa há 7 anos, depois comecei a vender Tupperware, depois que eu tive o SEAC, eu quis aprender a costurar, aí eu vendia necessaire. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer tudo o que for fazer, a gente tem que fazer com amor. Então, a gente tem que fazer com amor, tipo assim, eu vou fazer, por exemplo, uma bala de coco. Então, uma bala de coco, eu vou fazer com os melhores ingredientes. No começo, a gente não tem lucro nenhum, né? Que eu trabalhava na rua, eu pedia para Deus levar meus clientes para casa. Eu comecei vendendo os pãezinhos assim. Eu colocava minha filhinha no carrinho e os pãezinhos de nata que eu fazia todo dia, eu dava volta no quarteirão e começava a vender primeiro para os meus vizinhos, sabe? Então, assim, é de pouquinho. A minha sogra sempre falava, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então hoje eu vejo as pessoas muito ansiosas para já ficar famosa. E não é, eu acho que a gente tem que fazer assim, tudo com amor. E uma coisa que eu também fiz, a minha sogra me ensinou a fazer os cálculos, tudo, né? Mas fazer uma fichinha técnica, hoje né, tem o celular que ajuda muito, tudo que você precisa, tem a inteligência artificial, ela pode até calcular para você por quanto você tem que vender, sabe? Então eu acho que se a gente fizer assim, tudo direitinho, eu acredito que a gente sabe. E quando a gente fala sobre coisas de comer, sobre bolos, a gente vende valores, né? Sim. Porque às vezes você tá assim, você fala, eu queria comer aquele bolo, é memória. Memória afetiva. Então você fala, não, eu queria aquele bolo daquele lugar. Então, assim, depois de um tempo, eu acredito que o valor, o preço, ele fica até em segundo plano, porque às vezes a pessoa quer aquele bolo daquela pessoa, né, para aquele momento. É verdade. Olha, com o nosso café lá, eu vendo muita bolachinha. Porque as pessoas comem, elas falam assim, eu lembro da minha avó. Nossa, eu lembro da minha mãe, era desse jeitinho, sabe? Então, assim, a gente vende com uma satisfação de você despertar isso na pessoa. Sim. Então, assim, a gente vive de memórias boas. Nossa, fui tão feliz lá no 21, fui tão feliz na Garavelo. Aí você lembra das pessoas, como era o tempo. E isso é muito gostoso também. Até quando eu entrei na incubadora, veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, parecia que o mundo ia acabar. Aí, o que nós fizemos lá? Eu comecei a vender cestas de café da manhã e sacolinha de gratidão. Menina, eu vendi muito, porque as pessoas queriam visitar, mas não podia. Aí eles, então, Paty, você manda uma sacolinha lá pro meu sogro? Hoje é aniversário de fulano, queria agradecer, você manda. Nossa, eu vendi muito. Olha que legal. E eu vendo as cestas de café da manhã até hoje, né? Que nem hoje eu te trouxe uma latinha de bolacha. Um capricho. Um capricho, um carinho. E aí, quando eu estava lá naquela pandemia, eu pensava, quando nós voltamos a trabalhar, o que eu vendi para as pessoas? Eu vendi, gente, não é bom você comprar um bolinho e visitar uma amiga, sentar e conversar?
Onde fica hoje o endereço do café para que as pessoas possam ir visitar, conhecer um pouco mais? Deixe o seu convite para todos. Sim, então assim, olha, nosso café, ele está localizado na rua Paulo Aparecido Giraldi, número 9. Ah, por quem vem da Princesa Isabel, vai dar de frente com o nosso café. Qual o horário de atendimento? Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã às 18h30. E de sábado, nós atendemos das 7h30 até as 15 horas. Sábado à tarde, então tipo depois das 3, como é tranquilo, vai mulheres fazer reuniões. Que legal! Reuniões assim de grupo de igreja, sabe? E elas vão dar os testemunhos, vão fazer as palestrinhas delas. E eu estou amando isso, sabe? Então lá é pequeno, mas assim comporta umas 20 pessoas. Eu tenho espaço lá fora também. Tem espaço para levar pet. Você pode ir com o seu pet, que a gente atende. Tem redes sociais? Qual é o telefone? Sim. Porque eu acredito que vai chover. A procure e... Tomara. Olha, nosso telefone é 14 98209 1010. E a rede social é @PatriciaMituit, Instagram. Paty, parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Eu me sinto muito honrada e gosto muito de receber pessoas que têm brilho no olhar, que brilha enquanto fala do que faz, porque eu acredito que, ainda ontem eu falei sobre isso, não é o que faz, mas como faz, né? Então, assim, parabéns por estar em Lins, por estar aqui, por acreditar na cidade, por ter o seu empreendimento, que agora está crescendo e que cresça cada vez mais. Sim. E vocês que estão nos assistindo, fica o convite para conhecer o empreendimento Patrícia Mituit, Café e Doceria. Você que também é do ramo, quer fazer uma visita, conhecer, para entender um pouco mais sobre como é feito. A gente estava falando aqui, ela me trouxe uma lembrança, e não é só um biscoito, é a embalagem, é o carinho, é o capricho, que eu acredito que faz a diferença. Então vocês se sintam inspirados para prosseguir, vocês que estão em casa nos assistindo, que têm alguma aptidão, siga o exemplo da Patrícia, faça as coisas com amor, com dedicação, que o resultado vem. Não sempre tão rápido, né? Porque são altos e baixos, mas ele chega, porque nada supera o trabalho, o amor e o capricho. Esse foi o nosso programa Lins em Pauta. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram. E também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima.